Bem-vindo, bem-vinda. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos a alegria de entrevistar Bruno Henrique Nogueira Cardoso. O Bruno Cardoso. Bem-vindo aqui no Palavra Ética, meu irmão. Muito obrigado, Frei. Obrigado, pessoal da TV Comunitária, né? Sinta-se em casa, tá? Bruno Cardoso, né, como carinhosamente é conhecido, integrante do Movimento Popular, uma entidade, né, instituição, as Brigadas Populares, é também integrante da Comissão Pastoral da Terra e representa a Comissão Pastoral da Terra no CONED, no Conselho Estadual dos Direitos Humanos. E Bruno Cardoso é também estudante de advocacia na Faculdade Arnaldo, né? E Bruno Cardoso também pertence à Pastoral Social da paróquia aqui do bairro Água Branca, né? Santa Branca. Santa Branca, melhor dizendo, Santa Branca. E é também integrante da Renovação Carismática da Igreja Católica. Bruno, para começo de conversa, vamos começar um pouquinho da sua história. Conta para nós um pouquinho onde você nasceu, quais as principais influências que você recebeu na infância, adolescência, que fez, por exemplo, você abraçar e se tornar um participante da Renovação Carismática e, ao mesmo tempo, abraçar também as Brigadas Populares, a militância nos direitos humanos, participar da Comissão Pastoral da Terra, estudar advocacia. Conte um pouco para nós da sua história. Pois é, nasci de família católica, né? A gente sempre teve a tradição da religião, da fé. Sempre rezamos o terço em casa, todo domingo juntos, a família. Então, criado nesse ambiente da fé católica, né? Mas não me engajava mesmo, assim, aquela católico de ir à missa assim, sem muita convicção, né? E seu pai e sua mãe são vicentinos? São vicentinos, participam de encontro de casais, equipe de Nossa Senhora, nesses movimentos. Mas eu nunca tinha tido aquela convicção de fé que eu comecei a ter depois de participar de um encontro de renovação carismática católica, né, que meu irmão já era da renovação. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Uns 15 anos, mais ou menos, 15 anos atrás. Foi onde pude ter uma experiência de Deus, experiência da oração, assim, me despertar para a oração. Mexeu muito com você. A importância do sagrado, mexeu muito comigo. E nesse ponto fui caminhando, até por conta da renovação, comecei um trabalho com a população de rua, né? Por querer também ter como exemplo, né, São Francisco, imitar seu caminho, né? Tinha muito contato com o pessoal da Toca de Assis na época, caminhava com eles pelos centros de Belo Horizonte, pelas periferias, onde estava a população de rua. E depois fui progredindo assim, nessa caminhada, como fruto até da renovação, dessa busca, às vezes, de estar vivendo de verdade a fé católica, a fé cristã. Fui para as Santas Missões Populares, né, no Pará, onde eu descobri uma outra igreja, uma igreja também... Foi uma vez, várias? Foram 3 vezes, durante 3 anos direto, passava período de férias, às vezes ficavam uns 45 dias, um pouquinho mais, mas fui descobrindo essa vivência de fé também na luta política, na luta com o povo, não só na questão da caridade, mas assim, na questão dos direitos, né? Fui descobrindo essa outra visão. E aqui em Belo Horizonte eu não sabia onde trabalhar isso, né? Foi onde eu fui na Comissão Pastoral da Terra, eles me falaram de Dandara, né? E aí fui conhecer as Brigadas Populares, assim, que movimento, organização política, assim, que faz um trabalho bacana, bonito, de conscientização, de luta com o povo. Foi aonde eu me identifiquei como um meio para viver essa fé cristã, esse desejo de reino de Deus, né? E depois, continuando também com a Comissão Pastoral da Terra, nesse Conselho de Direitos Humanos, que também... O CONED, né? O CONED, assim, que é sem ser reconhecido pela Comissão Pastoral da Terra, uma alegria, né? Como alguém que pudesse representá-la. Eu, vindo de movimento da Renovação Carismática Católica, que não tem as mesmas pautas, assim, diferentes, né, meios de viver a fé. Então, assim, muito feliz por isso. Mas eu acredito que toda essa caminhada foi um processo, não houve desconexão, né, de uma coisa para outra.
primeiro essa semente da família, né, que a gente é gerado nesse sentido, nesse meio, assim, minha avó muito católica, sempre muito de fé, de esperança com as coisas, de não desanimar, meu pai também, um homem de muita fé, e esse processo nesse sentido de querer amadurecer na fé, de viver de verdade, né, o Evangelho de Cristo. Foi um crescimento gradativo, né? Gradativos. Bruno, e você está hoje também atuando na pastoral social, lá com a pastoral junto às mulheres que estão em situação de prostituição e dos travestis, não é? Isso. Aí uns 5 anos atrás, vendo a realidade lá da região, né, que é uma realidade de prostituição, toda noite tem muita gente, mais de 40, 50 pessoas. Você está falando aqui do bairro Santa Branca. Do bairro Santa Branca. Aqui da Zona Norte de Belo Horizonte. Zona Norte de Belo Horizonte. Que eu sempre passava por lá e não sabia como fazer, né? Até que de um desejo, uma partilha com um amigo meu, o Aldo, ele também tinha o mesmo desejo de fazer alguma coisa, algum trabalho, de chegar próximo, né? De conversar, de ouvir. Nós começamos o trabalho e foi a primeira experiência, nós pegamos 50 rosas e fomos levando e distribuindo para cada um, né? Lá tem muitas mulheres, também tem a situação dos travestis, né? E com uma mensagem cristã, no sentido da acolhida, no sentido do carinho de Deus, né? A proposta da pastoral é dizer da bondade de Deus, do quanto Deus ama cada um na situação que está, do jeito que está, no caso do travesti, não recrimina, não discrimina, né? Não discrimina, montado do jeito que está, com a peruca que está, com o batom vermelho, ali Deus ama também, ali Deus acolhe. E foi muito bem recebido, num certo momento, às vezes até com estranhamento, mas depois fomos enturmando e tal. Sempre a gente passa, reza junto e tivemos o propósito de fazer um grupo de oração com eles e com elas, né? Aí conversamos lá na comunidade, abriu-se o espaço para esse grupo de oração lá. E a ideia, principalmente no caso dos travestis, que se sentem às vezes excluídos, da população, né, homoafetiva, né, que tem essa vivência, se sentem às vezes excluídos da igreja, da participação na comunidade, assim, e a ideia era abrir as portas da igreja para eles se sentirem acolhidos, bem-vindos, pudessem rezar, viver a fé que eles têm, às vezes cresceram, que praticam, que creem, mas que por olhares de fé, às vezes recriminações, por não se sentir acolhidos, bem-vindos, acabaram se afastando. E aí a gente começou o grupo de oração lá, às vezes a igreja estava cheia, a rua vazia, com o pessoal lá rezando e buscando a Deus e sentindo-se querido, amado, né? E depois isso foi desenvolvendo também. Pra gente Agora, antes de você falar da continuidade, Bruno, uma perguntinha que muita gente faz. Assim, quando se vai fazer pastoral junto às mulheres que estão em situação de prostituição ou do grupo LGBT, os travestis e tal, o objetivo é retirá-los da situação de prostituição ou qual o objetivo principal? O objetivo é levar, primeiro, né, levar esse evangelho de um Deus bom, tirar aquele olhar de um Deus julgador, de um Deus ruim, né? Que castiga, que pune, Deus é amor. Que descriminaliza. Deus não é assim, né? As pessoas fazem isso, né? Às vezes os representantes de Deus fazem isso, mas Deus não faz. Então, Deus é a acolhida, é a bondade, é o amor ao ser humano. Se dizem representantes de Deus, né? Se dizem representantes de Deus. Mas aí, e às vezes de abrir possibilidades, porque muita gente vive em situações assim, e às vezes sem pensar outras perspectivas. E às vezes só de um chegar e às vezes de um pensar uma possibilidade e de tentar às vezes uma outra possibilidade, a pessoa muda de situação. Né? No caso Mas se respeita profundamente a decisão da pessoa. Se quiser continuar, beleza. Sem dúvida, mas assim, a gente problema. vê que nem sempre é uma questão de decisão, é uma questão de falta, às vezes, de outras opções de trabalho, falta de escolaridade, é a questão da maioria. As mulheres quase sempre são mães de famílias que sustentam a casa, né? Porque a gente vê que quando a pessoa às vezes, tem uma outra possibilidade, ela sai, ela vai para outra condição. Né? Então a gente viu que uma ação importante seria a educação de jovens e adultos, e nós batalhamos, começamos isso, assim, para a pessoa conseguir às vezes fazer um outro curso profissionalizante, trabalhar em outra área. Quando sabia de uma situação de emprego, aconteceu de indicação, e da pessoa ir e trabalhar, né? A gente sabe que o mercado de trabalho é difícil, é explorador também, né? Mas aquela forma é uma forma de exploração.
muito perverso, que a pessoa, para o seu sustento, tem que usar do próprio corpo, né, para pôr arroz com feijão dentro de casa, para pagar o aluguel, para pagar as contas. Então, a gente vê que... Mas tem outros também que dizem que em todos os setores, quem está empregado, muitas vezes está pregado, de uma forma ou de outra, ele também usa o seu corpo, seu próprio suor, né? Sim, mas a gente vê que existem diferentes níveis de exploração, né? Essa é da intimidade, essa é de si, claro, que o corpo é a pessoa, né? O corpo é o que ela é, faz parte da identidade, né? Então, a gente vê que muita gente quer sair, mas não tem como. Muita gente, e que não vai para lá, para a condição para a situação de prostituição, por uma livre escolha. Quase sempre é uma situação de conflito, de doença, de precisar pagar uma conta, de precisar de desemprego, de marido que deixa a casa. Ninguém escolhe à toa estar indo para uma situação de prostituição. E reverter esse quadro é um desafio, né? Mas aí tem a liberdade, com certeza. Assim, a proposta é essa, abrir as portas da igreja, trazer o evangelho, dizer que é para você, né? É para ela, é para ele, né? Da forma que se identifica, da forma que se vê, né? Da condição que está, precisa assim, essa ponte ser feita. A igreja às vezes está distante, né? Não dialoga como deveria, fica às vezes um lado, no caso da LGBT, fica às vezes um lado brigando, outro lado brigando. Então assim, tem que pensar pautas comuns, né? De não violência, de não discriminação, de amor ao próximo, que possam estar sendo juntos e sendo construídas juntos. Ok, Bruno Cardoso, por que você, no meio dessa caminhada bonita aí, abraçando várias frentes, combinando de uma forma bonita a perspectiva espiritual com o compromisso social, opção pelos pobres, por que você resolveu estudar advocacia? Então, o direito é um instrumento, né, dessa luta por justiça, né? A gente vê muitas injustiças nesse mundo, muita gente sendo pisada, pisoteada, muitas vezes pelo Estado mesmo. O direito é não só uma forma de como a sociedade vive, né, assim, de entender a estrutura da sociedade, mas assim, de buscar meios dessa luta por justiça, dessa luta pelo direito, né, pelo bem do próximo. Até nessa luta política é importante o conhecimento do direito, para fundamentar, para ajudar melhor a trabalhar. Ok. Bruno, a prosa está boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Bruno Henrique Nogueira Cardoso. Bruno Cardoso, que é estudante de advocacia, é integrante das Brigadas Populares, é também integrante da Comissão Pastoral da Terra e representa a CPT no CONED, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, e é também participante da renovação carismática da Igreja Católica. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar.
Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Estamos de volta com o programa Palavra Ética. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Bruno Henrique Nogueira Cardoso. Bruno Cardoso. Bruno, no primeiro bloco nós conversamos aqui e você tem uma atuação na defesa dos direitos humanos em várias frentes, né? Como integrante das Brigadas Populares, na Comissão Pastoral da Terra, no Conselho Estadual de Direitos Humanos, também na Pastoral Social e participando da renovação carismática da Igreja Católica. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, não, mas como é que é possível, ao mesmo tempo, participar da renovação carismática católica e pertencer, por exemplo, à CPT e às Brigadas Populares? Não tem uma contradição aí? Então não tem, de fundo não tem, assim, de prática talvez tenha, a renovação tem caminhado para isso, né? Mas é um movimento da igreja que eu vejo assim, tem muita força, assim, é como um caminhão cheio de combustível que pode caminhar muito, ou fazer barulho e fumaça. Então assim, depende de como se orienta essa força, essa energia que tem, né? Então é um movimento grande, assim. Estamos no mundo inteiro, assim, temos diversos grupos de oração, chegamos em diversas comunidades, né, que precisamos tá além do que é espiritual, além do que é matéria de fé, tá levando para os nossos grupos de oração pautas políticas, reflexões da realidade, reflexão do mundo de hoje. A gente precisa tomar mais como nosso também esse ver, julgar e agir que a igreja vem nos ensinando, né, do mundo que está em volta de nós. Então, assim, essa força do Espírito Santo que a gente tem, Pentecoste, que a gente celebra e vive, né, nos nossos grupos de oração, essa presença de Deus tem que ser levada para fora também dos nossos grupos, né? Tem que ser força também para a luta, para a busca dos direitos, para a mobilização social. Bruno, nessa perspectiva, você é minoria ou você sente que a renovação carismática está fazendo essa caminhada de mais inserção social, de abrir mais os ouvidos e se vincular a quem realmente está lutando por transformação social, por ter uma visão mais crítica da realidade? Está mudando? Eu vejo que a gente está fazendo esses passos, né? A renovação é um movimento novo, né? Tem 40 anos de igreja, então assim, tem muito a amadurecer e estamos caminhando para esse sentido, né? É gradativo, né? Ninguém assim faz o que não foi aprendido. Assim, eu vejo que a gente tem aprendido isso, tem despontado nisso, tanto alguns parlamentares, né? Alguns vereadores. Então, assim, aos poucos a gente vai caminhando nesse sentido. Eu tenho muita esperança que a renovação possa ainda estar abraçando as pautas sociais e fazendo muita diferença, porque é um movimento grande e com um povo bem disposto, um povo com muita boa vontade, sabe? Se trazer essas reflexões, se tornar próprio, né? Se abraçar essas causas, muito bem vai fazer. Eu acho que você é um exemplo assim, que traz para nós muita esperança. O vereador Adriano Ventura também é um outro exemplo muito parecido, né? É da renovação carismática, mas tem essa opção pelos pobres, né? Eu recordo agora, Bruno, no último de 19 a 22 de julho, eu tive a alegria de ajudar na assessoria do 6º Nordestão das Comunidades Eclesiais de Base, que aconteceu em Itabuna, na Bahia. 350 lideranças das Comunidades Eclesiais de Base dos 9 estados do Nordeste, participando lá, e nas 11 equipes de serviço, estavam participando lá 60 pessoas da Renovação Carismática de Itabuna. Que bom. E uma alegria, assim, o pessoal da Renovação Carismática sentindo bem ali num encontro das comunidades eclesiais de base. Falei, que beleza, gente, porque nas décadas de 70, de 80, teve um pouco meio rivalidade, meio queda de braço, né?
gente da Renovação Carismática dizendo assim, vocês da SEBS, vocês têm só ação política, e o pessoal da SEBS dizendo para o pessoal da Renovação, vocês só o espiritual, vocês não se preocupam com o concreto, né? Então misturar essas águas é muito importante, né? Sem dúvida, assim, eu não duvido que acontecer extremos, né? E acontece ainda da pessoa viver só no espiritual como se a realidade não fosse importante, e de viver só a realidade, esquecer da oração, esquecer das graças que a igreja traz também, como a Eucaristia, a própria confissão, né? O cuidar de si. Até lá no norte eu vi muitos padres trabalhadores e tal, assim, passavam norte do Brasil, no norte do Brasil. Eu via, às vezes, cuidando o dia inteiro do outro e às vezes não cuidava de si. Se não tinha um tempo para descansar mesmo, de cuidar da saúde, de fazer uma oração com calma, de reabastecer, né? Então, eu acho que tem que achar esse equilíbrio, e a igreja é única, né? Assim, e pode, das diversas experiências, uma contribuir para melhor caminhar para o reino de Deus e o evangelho ser espalhado nesse mundo, né? Ô Bruno, outra atuação sua é nas Brigadas Populares, né? Com a organização política composta de várias frentes, né? Tem a frente da reforma urbana, a frente de comunicação, frente da antiprisional, né? Sim. Frente latino-americana e outras que contribuem enormemente. Eu assim, admiro muito a atuação da juventude, né? do povo das Brigadas Populares. O que te chama mais atenção? O que você acha que é imprescindível, a contribuição maior que as Brigadas Populares está dando, agora não só mais em Belo Horizonte, né, mas já se espalhou para Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Salvador e por várias capitais, né? Hoje somos a organização nacional, né, que está se organizando para esse poder do povo, né, na busca do poder popular, do povo está nesses espaços, decidindo esses espaços de poder, está sendo atuante, está tendo consciência política, né? Eu vejo que, mesmo nos movimentos estudantis, né, está levando essas reflexões do direito, né, à cidade, da reforma urbana, né? Toda a questão prisional também para os meios universitários, essas reflexões. Então, nós estamos em diversas áreas e crescendo, sabe? E somando forças. Acho que a ideia agora, o momento agora é esse de somar forças e de trazer unidade, porque existe uma grande estrutura, né, contrária à justiça, né? De muitos poderes. Então, se o povo não se organizar, se o povo não se unir, se às vezes ficar com muita picuinha, mesmo à esquerda, vamos dizer assim, claramente ficar com divisões, com entraves, assim, com muita dificuldade a gente vai conseguir melhorar a sociedade, fazer um mundo mais justo, um mundo melhor. Então, é momento de unir forças, de consolidar pautas, né, e de trabalhar. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de união e de trabalho. Bruno, você está acompanhando também a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, né? O que você sente a importância, o que está conseguindo fazer, tanto na CPT quanto no CONED? Então, pelo CONED, acompanhei algumas situações de conflito, né, até do campo, porque a gente vê essa grande justiça e o povo sendo pisoteado muitas vezes nessa luta pela terra, né, como é um Estado muitas vezes que oprime, que esmaga o povo. Então, como direitos humanos, né, nesse lado de querer garantir essa força e essa luta do povo, né? E no CONED também estou coordenando a comissão da população em situação de rua. Então, relatamos alguns casos de violências graves aqui no estado de Minas Gerais, de morte, né, de muitos moradores de rua, uma falta de regulamentação de uma política nacional do nosso estado em relação à população de rua. Fizemos um relatório, até mandamos para o governador para que em Minas Gerais tenha iniciativas concretas, que o povo não fique jogado à mercê de tanta violência, né? Que esteja políticas de inclusão, né? Que respeite a pessoa humana, políticas não de expulsão, igual a gente tem visto também, de higienização social, mas políticas que respeitem a autonomia, que queiram incentivar a pessoa a alguns caminhos e que seja fraterna, né? Que seja fraterna, mas que o Estado não seja insensível a essas causas. Estão vivendo e morrendo igual bichos nas nossas ruas, né?
debaixo dos nossos olhos e em situação degradante, terrível. São umas situações assim de cortar coração, né? Por exemplo, o Centro Nacional dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material Reciclável atesta que só dados no último ano, no Brasil, dados denunciados, né? Mais de 170 assassinatos, e desses, cerca de 50 aqui em Belo Horizonte. É um número altíssimo, né? Sim. Semana passada eu encontrei com o arcebispo de Maceió, do Antônio Muniz, em Aparecida do Norte. Nós estávamos no encontro lá, e ele estava abismado, se dizer também, que Maceió e Belo Horizonte são das duas cidades brasileiras que mais está se violentando a população de rua, né? Até a última coisa escabrosa, né? A gente vê umas imagens assim, terrificantes, viadutos aqui de Belo Horizonte, onde o prefeito mandou colocar umas pedras pontiagudas lá, assim, para impedir as pessoas deitarem debaixo do viaduto, né? E também casos de policiais colocando moradores de rua em camburão e espancando as pessoas, né? Esses dias ficamos sabendo de um caso de policial que fez isso, né, que espancou um morador de rua. Que péssimo, né? Alguém que devia representar o Estado de uma maneira de proteger o cidadão é aquele que viola, que agride, né, e que ameaça. E em relação à Prefeitura de Belo Horizonte, resolver da maneira mais simples, né, que é a expulsão, né, que é não ver na vista. Então, a gente viu isso também na remoção das favelas, né? É um prefeito que quer resolver a pobreza da maneira mais fácil, né? Não pela promoção das pessoas, pela inclusão, mas simplesmente pela expulsão, pela higienização social. Teve o pessoal da RIP, né, da Praça 7 também, diversos problemas. Os artesãos de rua, né? Os artesãos de rua. Então, não é um prefeito que faz uma política de inclusão. E, assim, eu vejo que a sociedade civil também precisa se mobilizar. Às vezes a gente fica só assistindo e querendo uma resposta só dos governos. Assim, a sociedade civil precisa se organizar em grupos, não ficar indiferente a essa questão grave da população de rua, se mobilizar, tentar meios, né, para se aproximar e para humanizar, para que não fiquem à margem, né, da sociedade vivendo na situação terrível que vivem. Bruno Cardoso, você sente que o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, que já faz um trabalho significativo, poderia fazer um trabalho melhor, mais aguerrido, na luta em defesa dos direitos humanos? Sem dúvida. É um conselho que é muito amarrado em estruturas, né? Assim, não tem a movimentação que a luta pelos direitos humanos deveria, a rapidez, né? As violações aos direitos têm que ter respostas rápidas. E por ser ligado a uma secretaria do governo, não é combativo na hora que precisa ser em relação aos governos. No caso, por exemplo, desse relatório que nós fizemos para a população de rua, que mandamos para o governador, seria publicado por um jornal de grande circulação e foi impedido disso. Então, essa luta de mostrar às claras a realidade e de bater, vamos dizer assim, quando é preciso, essa autonomia é fundamental para um Conselho de Direitos Humanos. Eu acho que vai chegar nisso quando tiver mais paridade, né? Quando tiver uma autonomia financeira, quando um conselho puder se manter não dependente do executivo, né? De uma secretaria do governo. Então, eu acho que seria importante caminhar para esse lado, para que a defesa dos direitos humanos esteja acima de todas as coisas. Ok, Bruno, muito obrigado por essa entrevista, que a luz e a força divina continuem te inspirando e você sendo esse batalhador aí na defesa dos direitos humanos em várias frentes. Eu agradeço o seu exemplo, Frei Gilvander, nessa caminhada. Vamos juntos aí, somando força, né? Então, hoje nós entrevistamos aqui no Palavra Ética Bruno Henrique Nogueira Cardoso, nosso querido Bruno Cardoso, das Brigadas Populares, da Comissão Pastoral da Terra, do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, integrante da Renovação Carismática da Igreja Católica, da Pastoral Social aqui da Igreja da Bairro Santa Branca, né? Lembrando que a programação aqui da TV Comunitária está também acessível via internet, no endereço www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Recordando também que após os programas Palavra Ética serem exibidos aqui na TVCBH, eles vão para a internet, para o YouTube, e depois são colocados no blog www.palavraetica.blogspot.com, palavraetica.blogspot.com.
Obrigadão de coração a todos os funcionários aqui da TV, à direção e a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com sua atenção. Obrigadão.